A gente volta a falar sobre a nova configuração política pós-eleições municipais. Afinal, em números absolutos, os dois partidos que emplacaram o maior número de prefeitos nessas últimas eleições em todo o Brasil foram o PSD e o MDB, com respectivamente 882 e 856 municípios conquistados. Proporcionalmente, o Republicanos duplicou a capilaridade, cresceu de 211 prefeitos eleitos em 2020 para 436. O PT aumentou de 182 candidatos eleitos para 248. Já o PL, de 344 para 512 municípios. Crescimento elevado, porém ainda inferior à meta de 1.000 prefeitos desejada pelo presidente Valdemar Costa Neto, que esperava equiparar a capilaridade municipal à proporção da sigla no Congresso Nacional. Na Bahia, o PSD fez o maior número, com 114 prefeituras. Da base do governo Jerônimo, são 309 prefeituras das 416 já definidas, sendo 107 de oposição. É bom lembrar que Camaçari, aqui na região metropolitana de Salvador, ainda vai definir o prefeito no segundo turno. A gente aprofunda essa conversa toda, conversando agora com o professor e cientista político Cláudio André, nosso convidado aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jefferson, tudo bem? Bom dia, Ernesto. Opa, Cláudio, bom dia. Maravilha. Pois é, Cláudio, esses números revelam crescimento significativo do PSD, também do MDB, nas prefeituras, mas partidos como o PL, também o Republicanos, tiveram aumento expressivo, não é? Aumentaram aí as prefeituras. O que explica a ascensão dessas siglas? Quais impactos isso pode gerar nas eleições nacionais futuras? Cláudio. Jefferson, a gente está diante de um aprofundamento do centro, né? Se a gente perceber, esses partidos, inclusive, são destaque no âmbito da política dentro do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. É importante que a gente veja que o MDB, né, o PSD, né, os partidos ali, o PP também, né, o partido liderado por Ciro Nogueira e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, também se destacaram, né? E são exatamente os partidos que vão estabelecendo uma estratégia que é não lançar candidatura a presidente, não disputar a eleição presidencial. Então, é como se esses partidos estivessem soltos, né, para estabelecer uma estratégia eleitoral específica para cada estado. E é impressionante, né, como o MDB se destaca nesta estratégia de ser um partido que vai pendular, né, entre a direita e a esquerda, e esses partidos definirão, como você colocou, aí os rumos, né, do universo que vai ser montado, do xadrez, em torno da eleição presidencial de 2026. Mas são partidos que, exatamente, por não tomar, né, uma posição clara do ponto de vista de lançar candidatura a presidente, né, eles ficam mais soltos para estabelecer estratégias, inclusive de olho mais na conjuntura local, né, na conjuntura estadual. O MDB fez escola, então, Cláudio? Fez, Ernesto. Fez escola, né? É importante que a gente perceba que estamos vivendo, né, guardada todas as devidas proporções, em uma espécie de semipresidencialismo de coalizão. São partidos Sim. que passam a dominar a chave do cofre, né? Inclusive a grande virada do protagonismo do legislativo na relação com o executivo está exatamente no fato, né, de que o orçamento a ser conduzido, né, de forma secreta, como a gente viu nos últimos anos, deu maior protagonismo ao legislativo, e estes partidos conseguiram se cacifar, e a gente consegue, inclusive, encontrar aí uma correlação, né? Você tem aí Nos reeleitos, uma né? era uma era do orçamento secreto, levando esses partidos a se consolidarem, e a gente passa a ter uma fragmentação partidária na disputa municipal, exatamente em torno destes players que ocupam hoje um lugar de muito destaque no Congresso Nacional. Agora, Cláudio, ao mesmo tempo o PL, que era cotado para eleger 1.000
prefeitos, não alcançou essa meta. O que explica essa discrepância entre a expectativa e o resultado nas urnas? É um partido que ainda teria força, influência nas eleições presidenciais de 2026? Sim, com certeza. Vamos pensar que o PL está vivendo a situação, Jefferson, que envolve o PL da família Bolsonaro e o PL que começa a se desenhar como uma grande máquina política, que é esse PL de Valdemar da Costa Neto, tá? Então, o que a gente viu nestas eleições municipais foi o PL de Valdemar da Costa Neto se organizando como máquina, lançando muitos candidatos a vereador, lançando uma boa quantidade, né, de candidatos a prefeito e estabelecendo uma estratégia eleitoral que vários colegas da ciência política têm adotado, né, e intitulado de uma estratégia de uma espécie de semifinal da direita. Se a gente olhar hoje para o mapa das capitais, a gente vai ver que o PL disputou, inclusive dentro da direita, espaço político, né? O caso, talvez um dos mais emblemáticos, seja o de Fortaleza, né? Com a desidratação recorde do Capitão Wagner, né? E André Fernandes liderando a disputa e indo ao segundo turno, né, dentre outros locais que o PL passou a se destacar. Então, o que a gente viu nessas eleições municipais foi uma semifinal da direita. Quem é que conseguiria ali ter força para ir ao segundo turno? Mas, sem dúvida, é um partido que se organizou para ter muito protagonismo e chegar em 2026 com condições, inclusive, de estar com palanques fortes para uma possível disputa presidencial. O que a gente também precisa observar, né, Jefferson, né, e Ernesto, é que o PL teve o maior volume do financiamento eleitoral, algo próximo a R$ 1 bilhão. Foi muito dinheiro e todo esse dinheiro foi gasto, né, foi operado para que eles conseguissem fortalecer as candidaturas pelo Brasil afora. Agora, quem ascendeu, quem cresceu nessa eleição, Cláudio, foi a gente pode chamar de um centro no sentido ideológico, ou é o centrão fisiológico? Quem é que cresceu, na verdade? É isso, eu vejo que é esse centrão fisiológico, sabe? É o centrão da emenda PIX, sabe, Ernesto? É o centrão que vai ali se articulando de uma forma mais fluida. A estratégia eleitoral no Estado vai ser estar próximo da esquerda, né? Vamos olhar, por exemplo, para a vitória de João Campos, né? No Recife, né? O que é que aconteceu? A política no Piauí, no Maranhão, né? E isso vai mudando, né? Cada estado você tem esse partido estabelecendo uma estratégia, né, completamente diferente do ponto de vista das alianças partidárias. Então, eu vejo que é esse centrão indo à direita, né, dobrando à direita, uma centro-direita se destacando, e obviamente que é uma centro-direita que vai se refletir no Congresso Nacional em 2026, né, exatamente a partir de um viés mais conservador, né, portanto, de fato, aprofundando essa tendência que a gente tem observado, que é o fortalecimento da direita no país. Me chama muita atenção a questão das capitais, né? A gente vê que a esquerda não conseguiu produzir um espaço político minimamente razoável de protagonismo. Estamos a ver o que é que vai acontecer em São Paulo, né? Eu vejo que é exatamente ali um fiel da balança para a gente fechar esse campo de análise, mas, no geral, a competição política, né, no âmbito da esquerda é desequilibrada quando comparada com os partidos, né, de centro e da direita que se destacaram nas capitais brasileiras. Cláudio, em alguns momentos aí desses primeiros 2 anos do governo Lula 3, desse terceiro mandato do presidente Lula, a chamada pauta de costumes terminou encurralando um pouquinho as forças da esquerda no Congresso Nacional. Toda vez se discutia aborto, questões que envolvam a população LGBTQIAPN+. E em algumas bolas divididas, parece que a militância de base, os quadros intermediários desse campo que a gente pode genericamente chamar de esquerda, passou a sofrer essas contradições, né? Você acha que isso pode ter se refletido
nesse desempenho ruim e ao mesmo tempo que criou essa condição para o PL ter tanta força nessas eleições, ou seja, a base de militância da esquerda tradicional, muito aguerrida e muito orgânica, né? De gente que tira dinheiro do bolso para fazer a campanha do seu candidato, do seu partido, etc. Esse recuo pode ter determinado ou pode ter influído nesse resultado, e aí a gente tem a eleição daqui de Salvador e o desempenho do vice-governador Geraldo Júnior, talvez como o ápice aí desse processo, né? De uma contradição que deixa a militância desarmada. Teria acontecido isso, na sua opinião? Sim, sim, Ernesto. Primeiro que vale a pena a gente fazer uma digressão e olhar para esse ciclo político no país de 2013 para cá, né? E a esquerda foi emparedada. Ela foi emparedada nas ruas, né? Porque a gente passou a ter um grande fôlego, né, societário e com mobilizações de direita, né? Com muita Usando força nas do ruas, né? mesmo isso, força nas ruas, né? Usando do mesmo protagonismo que a esquerda se utilizou, né, muito bem durante décadas no Brasil. A questão também da representação política da classe média, né? Então, a polarização vem exatamente com a esquerda perdendo mais protagonismo eleitoral no controle, no diálogo e no trabalho de base, né? No âmbito político com as classes médias urbanas. E, obviamente, que o processo de impeachment da presidente Dilma, aquele processo que levou à prisão arbitrária e injusta do presidente Lula, conforme as investigações, e a decisão tomada pelo STF. Então, é como se a esquerda vivesse um cansaço, né? Ela tivesse vivido, melhor dizendo, um grande palco de mobilizações ali e, de fato, estivesse vivendo uma transição. E essa transição culmina com o retorno à presidência, mas eleição municipal é eleição de base, né? É a eleição que faz a diferença, o voto de uma rua, né? O trabalho em torno de associações, de lideranças da sociedade civil. Então, olhando de uma forma geral, eu vejo que a esquerda vai precisar se refundar no âmbito de um ecossistema de organização política, sabe? Do ponto de vista de que, de fato, ela vai precisar olhar para o seu interior e entender as esquerdas, né, de uma forma Uhum. geral. Como é que os grupos de esquerda podem estabelecer esse contato mais vivo, né, mais orgânico com a sociedade civil. O caso de Salvador é emblemático, né? Haviam duas teses em 2023, a tese da polarização que necessitava de uma candidatura petista raiz, né, para que estivesse ali, né, dada a polarização com a União Brasil, aqui na capital baiana, e a outra tese era a necessidade de trazer, de despolarizar e trazer uma candidatura, né, que representasse a arena estadual, polarizasse no âmbito estadual, por isso, né, a colocação, a indicação do vice-governador Geraldo Júnior. No entanto, não houve trabalho político e tempo de pré-campanha, me refiro ao trabalho mesmo, né, de pré-campanha. Eu penso que esse é um elemento central que a gente deve analisar para que fosse feita essa conversão. E a própria trajetória política do vice-governador pesou para um eleitorado acostumado à polarização, né? Sobretudo aqui na capital, onde a esquerda teve candidatura desde 2000, né? Fazendo um recorte das últimas eleições, né? Tivemos candidaturas ou do PT, né? Ou de um partido aliado, algo que aconteceu em 2016 com a candidatura da deputada federal Alice Portugal. Então, a tese derrotada nas urnas foi exatamente a tese da necessidade de acenar para a direita, né? A gente viu que o governador Jerônimo teve em 2022 em Salvador 35% de votos válidos e a esquerda ficou longe, né? Exatamente por lançar um candidato neófito e um vice-governador que tem uma trajetória política inegável, né, de diálogo com o campo adversário e com o campo da direita aqui na cidade. A gente está conversando com o professor e cientista político Cláudio André. Para a gente encerrar, Cláudio, você estava falando aí, se referindo à esquerda como cansada, e
o Levi Vasconcelos deixou uma pergunta para você. Ele lembra na eleição de 2006, quando Paulo Souto era o governador, tinha o apoio do carlismo. 370 prefeitos. Pois é, estava lá numa situação confortável e perdeu a eleição para Jacques Wagner. Ele te pergunta, esse atual cenário político, até que ponto interfere ou vai interferir nas eleições de 2026? Você acha que algo semelhante pode surgir? Enfim, o que você está achando aí? Em primeiro lugar, bom dia, um grande abraço a esse mestre da política, Levi, um jornalista, um cientista político, um amigo. E Jefferson, essa é uma pergunta muito importante, né, e reflexiva, mas pode sim. Eu vejo que o resultado das urnas na Bahia nos leva a duas dimensões de análise, né? Primeiro, que a gente tem, mais uma vez, a base do governador se saindo muito bem, né? Tendo ali vitórias expressivas com um grande conjunto, né? A grande parte das prefeituras baianas, mas a gente percebe que há novamente, né, um padrão de votação nas grandes e médias cidades mais inclinada para a oposição. Então, obviamente que para 2026, isso que Levi coloca, né, pode existir desde que nós tenhamos, por exemplo, um cenário de quebra da avaliação, né, ou seja, diminuição da avaliação positiva do governador Jerônimo. É algo que deve estar no nosso radar do ponto de vista de análise, né, do que é que vai acontecer, sobretudo no próximo ano, né, porque a gente sai de 2024, o governo tem mais um ano para trabalhar, para conseguir saltar aos olhos dos eleitores como um governo bem avaliado, e este foi um elemento, inclusive, fundamental para a vitória do governador Jerônimo Rodrigues, porque eu não tenho dúvida que a boa avaliação do governador Rui Costa foi fundamental para pavimentar um diálogo político em torno do lançamento de um candidato que jamais tinha sido, né, jamais tinha tido uma carreira política eletiva, né, jamais tinha disputado nenhum cargo eletivo, né, seja de vereador ou deputado federal, e a ascensão, né, de Jerônimo naquele momento foi fundamental diante desta conjuntura que se estabeleceu e, sobretudo, de um governo que estava muito bem na opinião pública e, né, e saltava aos olhos, né, positivamente do eleitorado baiano. Então, é um cenário a ser levado em consideração. E Levi, ao fazer essa pergunta muito pertinente, considera, e a gente deve aqui trazer essa reflexão, essa indagação, se também nós estamos vivendo esse cansaço da máquina estadual, né? A gente sabe que são 3 ciclos de poder, o ciclo do governador Wagner, o ciclo do governador Rui Costa e esse terceiro se afirmando que é exatamente um desenho político e burocrático montado pelo governador Jerônimo. Então, de fato, há uma necessidade de um freio de arrumação, né, por parte do governo estadual, em especial porque haviam cidades importantíssimas praticamente ali no radar do governo de que ele sairia muito vitorioso para compensar Salvador. O caso de Feira de Santana, a gente tinha também a expectativa de entender ali que Ilhéus, né, ficaria, né, nas mãos, né, de Adélia, ela teria uma boa votação, né, para a prefeita. Eu vejo que o caso de Feira conquista também, né, havia uma expectativa talvez de forçar um segundo turno. E o caso de Ilhéus foi um grande balde de água fria para o núcleo estratégico e político do governador Jerônimo. Maravilha, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, Cláudio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo numa próxima. Bom dia, amigo. Grande abraço, Jefferson, Ernesto, Levi e todos os ouvintes da Tarde FM. Grande abraço, queridos. Abraço. 8 horas em ponto na Tarde FM.